Alt voltou semana passada, ele nos trouxe, após aquele capítulo absolutamente polêmico que fez a fanbase inteira enlouquecer completamente, um flashback que explica muitas coisas e que também deixa outras bem mais confusas. E nesse vídeo a gente vai falar do flashback em si, e não da luta do Yoshiki contra o Achan. Isso aí fica para outro dia, já que ela pelo visto vai ter seu desfecho apenas no próximo capítulo, já é? Um aviso aqui, não tô aqui pra fazer juízo de valor em relação à obra de Alt não. Eu gosto de falar da lore e gosto muito de mostrar minha interpretação pra vocês acerca dos eventos, já que eu poderia apenas ler pelas lutas, o que vale a pena pra caralho. Mas eu curto ver os bastidores dessas mesmas lutas, né? Enfim, já deixa o like e se inscreve, pra vermos então, de maneira bem explicada pra vocês não se perderem, o flashback do nascimento do clã Zanbatsu. Antes da gente entrar na história, vale situar rapidinho quem tá nessa resenha. O Minagawa Josuke, o Jakun, é o líder da quinta geração daquele rito e, sem exagero, a figura mais importante de toda a obra. É ele quem sonha em transformar aquele rito em algo muito maior do que uma simples gangue de delinquentes. O Yoshiki, que representa a sexta geração e é um dos 3 nomes que despertavam a confiança de Josuke. Já o Tanzawa Tsushi e o Kanami fazem parte da 7ª geração e, mesmo ainda sendo mais novos, já aparecem como peças fundamentais para o futuro da organização. Também temos o Nikkaku, da 6ª geração, e o Arashi, um veterano da 5ª, o Reiji Amano, que naquela época ocupava o cargo de vice-líder daquele rito, e o Ogata, o integrante do clã Ryogoku, que acaba funcionando como uma ponte entre a Yakuza e os planos de Josuke. Pode parecer personagem demais de uma vez, mas acredite, cada um deles tem um papel importante no que vai acontecer daqui pra frente. O flashback começa de um jeito quase despretensioso. O Atsushi tá conversando com o Nikkaku sobre treino, reclamando que ele nunca consegue ficar forte igual ele ou o Kanami. É uma cena tão comum que passa a impressão de que o autor só queria mostrar um pouco da relação entre eles. Só que aí, o Nikkaku solta uma frase que, olhando hoje, parece resumir tudo que esses capítulos querem dizer. Ele fala que músculos são importantes, mas que princípios são mais importantes ainda. Quando eu li na época que saiu, eu só pensei que era um negócio aleatório, mas o Nikkaku realmente quis dizer algo com isso e logo a gente vai ver. Ainda na mesma cena, o Josuke aparece junto do Arashi, voltando de uma reunião com o Ogata. O Nikkaku e o Arashi saem novamente para resolver um problema pela cidade, enquanto o Jokun e Tanzawa vão embora juntos. Mais tarde, chegando num depósito pertencente ao clã Ryogoku, se não me engano é aquele mesmo onde o Tatsuya e o Kanami levam para questionar e meter a porrada naqueles caras da Kyoranki, lá pelos capítulos onde o Tatsuya é atacado debaixo daquele viaduto. É o mesmo lugar. A gente viu o próprio Tanzawa, Kaname e Yoshiki jantando juntos e conversando sobre a comida. Mas enquanto isso, o Josuke só observava tudo em silêncio. Parece realmente um grupo de amigos reunido depois de um dia de trabalho duro. Só que esse clima muda completamente quando o Josuke resolve contar o que foi discutido na reunião com o Ogata. E aqui, na minha opinião, acontece uma das revelações mais importantes de toda a obra. Porque é justamente nesse momento que o mangá explica, pelo menos na ordem cronológica, o que era o clã Zanbatsu. O Josuke revela que o Ogata e o Mitsushige, outro top dog do clã, pretendem formar uma aliança com ele no futuro e entregar o controle do clã Zanbatsu para suas mãos. E não estamos falando de uma gangue qualquer. A ideia é criar uma organização independente, ligada ao clã Ryogoku e ao clã Ryokyo, capaz de dar respaldo político e financeiro para tudo aquilo que aquele rito quisesse construir, é? Traduzido de uma forma mais simples, se esse plano desse certo, aquele rito deixaria de viver à sombra desses grupos de Yakuza tradicionais. E pela primeira vez, ela teria força suficiente para caminhar com as próprias pernas. Afinal, teriam Josuke como seu mantenedor. Só que uma oportunidade desse tamanho obviamente tinha um preço. E é aí que o Josuke abre a bolsa que trouxe da reunião. Dentro dela... isso aí que vocês estão vendo na tela.
O silêncio que toma conta da cena diz muito mais do que qualquer diálogo. O Kaname fica desconfortável, o Atsushi também. O próprio Josuke não parece satisfeito com aquilo. Afinal, por mais tentadora que fosse a proposta do clã Zanbatsu, ninguém ali queria ver aquele Hito envolvido com esse tipo de negócio. A única reação que chama a atenção realmente é a do Yoshiki. Ele aceita a missão na hora, praticamente. E, sinceramente, essa é uma das decisões mais estranhas que o Yoshiki toma durante todo o mangá. Porque não combina com ele. A gente conhece o Yoshiki justamente por ser o cara que mais coloca os ideais daquele Hito acima de qualquer outra coisa. Então, por que ele aceitaria uma missão dessas tão facilmente? E a resposta não vem agora. O autor faz questão de deixar essa dúvida na cabeça do leitor. Enquanto isso, a história corta completamente de núcleo e acompanha o Nikako e o Arashi resolvendo o problema que o Ogata havia mencionado na reunião. Eles deveriam limpar o lixo da cidade. Afinal, havia um grupo que estava prejudicando os negócios do clã Yogata no oeste de Shiba. Em meio à luta, eles acabam encontrando com Kouken e o Yorai, que eu apelidei de cabeça de lata quando eu estava escrevendo o vídeo. São dois personagens que quem acompanha Bouncer provavelmente reconheceu, hein? Só que, curiosamente, a luta nem é o detalhe mais importante dessa sequência. Tem alguém observando tudo de longe, sem interferir. A luta entre Nikako e Yorai procede, mas Kouken o interrompe e ambos fogem. E enquanto Nikako e Arashi conversavam sobre o que diriam para Ogata, visto que não apenas os dois fugiram, mas como o cara que também provavelmente era um dos que interrompia o esquema do clã que eles eram subordinados. E então, o homem os observando era revelado a nós. Reiji Amano. E é aqui que eu vou te fazer uma recomendação do outro vídeo que eu fiz. Tá no card aí no canto da tela, mas eu vou deixar também na tela final pra você poder clicar. É o vídeo sobre o Iceman. E nele eu dou mais informações não só sobre o Amano, mas também sobre o plano dele que envolve basicamente todo o esquema do clã Zanbatsu e a guerra entre Akihito e Akioranki, que ocorreria anos depois desse flashback. Mas retornando à revelação do homem que observava Nikako e Arashi, podemos tomar a conclusão de que essa é uma daquelas cenas que mudam completamente dependendo da cronologia em que ela é colocada. É impossível olhar para essa cena sem desconfiar que ele já estava movimentando peças muito antes do restante daquele Hito perceber qualquer coisa. Parece um detalhe pequeno, mas não é. Eu disse no outro vídeo, tudo que ocorre disso tem um dedo dele no meio. O apagamento do Arashi, a morte do Josuke, a presença de Iceman nas proximidades do campo de batalha entre o grupo de Tanzawa e Yoshiki. Tudo! Amano, depois do evento anterior, aparece conversando diretamente com Kouken e o Cabeça de Lata, trocando informações, ouvindo pedidos de contato com outras gangues importantes de Shiba, como a Fire Wolf e a Ashura, além de demonstrar a grande proximidade que simplesmente, bem, não deveria existir. Afinal, o que um peixe grande daquele Hito tá fazendo negociando com mercenários que agem principalmente fora do oeste de Shiba? Dá para ver que ele parece confortável fazendo negociações completamente paralelas ao seu grupo. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga o personagem. Em vez de parecer alguém que só passou a agir depois de, por algum motivo, saber sobre o processo de formação do clã Zanbatsu, ele já estava na correria antes mesmo de Joe mexer os pauzinhos. E fica evidente que ele já construiu essa própria rede de influência previamente, hein? E como se isso já não fosse intrigante o suficiente, o mangá ainda deixa mais uma pulga atrás da orelha. Durante essa conversa, um carro está encostado ali, possivelmente para buscar o Amano, e a identidade de quem está ali dentro não é revelada. O autor simplesmente mostra o veículo com a figura lá dentro, no banco de trás e em completo silêncio, enquanto o Amano conversa com Kouken. Pode parecer um detalhe qualquer, mas Alt dificilmente coloca esse tipo de enquadramento sem nenhum propósito, tá? Quem era aquela pessoa? Existem teorias acerca disso já pensadas pelos fãs. Um deles especulou sobre o fato dele ser o Rikishi, outro peixe grande do clã Ryogoku. Se você assistiu o vídeo anterior, vai lembrar que o clã Zanbatsu ainda está em processo de seleção. No capítulo 241, o Kaname explica tudo pra gente. E tudo depende de como vão se sair Tanzawa, Yoshiki e, bem, o terceiro membro daquele rito que era favorecido por Josuke Minagawa, o Iceman,
que é visto junto de Amano observando a batalha de fora. Algo que indica a pessoa que tá dentro do carro é que nós sempre vemos Josuke negociando com Ogata, esse cara de terno branco. Mas Riki Shige, que ainda é só uma silhueta, possa estar em contato com Amano. Afinal, faria sentido não apenas pro fato dele também ser responsável por essa seleção, mas também por Amano aparecer junto com Iceman no momento certo, apenas esperando a situação mais adequada para interferir na batalha de Yoshiki e Yachan, e assim, podendo tomar o clã Zanbatsu para eles. Agora vamos retornar à empreitada de Josuke, Achan, Yoshiki e Kaname, que também ocorreu nesses 3 capítulos. Eles estavam num diálogo na parte externa do depósito à noite, após o jantar, com Yoshiki já tendo ido para casa. Eles 3 discutiam sobre a situação que Ogata havia colocado eles. Afinal, Kaname e Tanzawa não estavam satisfeitos com aquilo, diferente de Yoshiki, mas Minagawa Josuke decidiu explicar a eles. Yoshiki, o futuro líder da 6ª geração daquele Hito, era diferente. Ele, caso ouvisse um desejo genuíno de um amigo por algo, ele fazia questão de concedê-lo. E esse era o desejo de Josuke: criar o clã Zanbatsu. Não é sobre obediência e confiança. Era sobre a determinação de Yoshiki. Após isso, os 3 pernoitavam ali mesmo no depósito. E bem cedinho de manhã, Ogata iria ao encontro deles do lado de fora. E ele surgia com Yoshiki bem danificado. E aqui começa uma sequência confusa, com Ogata explicando o que aconteceu. Na noite anterior, Yoshiki tinha deixado eles ali, mas não tinha ido para casa. Ele foi diretamente ao escritório do Ogata e foi espancado por seus subordinados, mas ele não desistiu e se prostrou diante dele, fazendo um pedido para que ele mudasse de ideia acerca da tarefa dada àquele Hito, que era cuidar do negócio de produtos que ele vendia pela cidade. E Ogata, percebendo a determinação de Yoshiki com isso, ele de fato decidia livrar Josuke e os demais de fazer esse tipo de negócio. Mas ao invés disso, ele nos dava um momento-chave: a criação do processo eliminatório do clã Zanbatsu. Ogata determinava que Josuke começasse a reunir membros com características distintas, podendo ser força, habilidades em geral, qualquer fator que mostrasse que ele estava apto a mergulhar de cabeça no submundo, para integrar o grupo de Josuke na Yakuza. Mas ele teria de fazer isso em segredo. E devido à presença de Achan, Kaname e Yoshiki naquele local, eles já estavam automaticamente selecionados. Após Ogata partir, os deixando com o peso de estarem agora, inevitavelmente conectados a um grupo da Yakuza, Achan confrontava Yoshiki, já de pé e consciente, no terraço do depósito, dizendo que ele havia fudido tudo. Mas foi você mesmo que quis isso, não foi, Atsushi? E Achan se lembrava das palavras de Nikako e Josuke, com a aberração da 6ª geração dizendo que os princípios são mais importantes que os músculos. E também Josuke dizendo que Yoshiki, independente de qualquer barreira, quando é para realizar um desejo genuíno de um amigo, ele vai até o fim. E o mesmo, nesse momento, foi. O futuro sombrio de Josuke, Kaname, Achan e Yoshiki estava definitivamente selado. E aí, ficou maneiro o vídeo? Vou te falar, foi divertido fazer ele, mas deu um trabalhinho a mais que eu tava tendo que traduzir o capítulo 272, já que nem pro inglês eles lançaram por algum motivo. Já saiu o quê? Uns 10 dias? Até agora nada, tá ligado? Pô, pai ficou impaciente por causa do flashback dele e eu decidi fazer um vídeo aqui pra dar uma quebra em só conteúdo de Cross X Worst, porque se eu ficar só falando disso, cara, meu irmão, eu vou ficar de saco cheio. E, bem, não tem mais muito o que dizer, então faz aí o que você tem que fazer. Vou deixar os vídeos de alt na tela final pra vocês darem uma olhada caso se interessem e... Valeu!